E aí, pessoal, bom dia. Bom, hoje a gente vai falar de padrões econômicos de produção e de distribuição. Como esse assunto é um assunto mais longo, né, demanda um pouco mais de explicação, eu dividi ele em duas partes, então hoje a gente vai estar estudando a primeira parte, na próxima aula a segunda. Esse conteúdo está na página 101 e 102 do livro de Geografia. Então, galera, ao longo aí da nossa história, os padrões de produção e de bens e de serviços, eles foram alterados, né, graças ao desenvolvimento das técnicas de produção. Então, muitos séculos atrás, para produzir materiais, né, produtos, levava bem mais tempo. E levava mais tempo ainda para distribuir esses produtos para regiões mais distantes. Então, aqueles produtos, vamos imaginar lá em meados do século XIX, né, a fabricação de automóveis, que era produzido na Europa ou nos Estados Unidos, até esse automóvel ser produzido levava um grande tempo e para trazer até o Brasil demorava ainda mais. Hoje, as inovações tecnológicas que a gente vai ver nessa aula fizeram com que tudo isso se tornasse mais rápido, tanto a produção de produtos tecnológicos e quanto à distribuição. Não só produtos tecnológicos, na verdade, mas a agricultura também, né, a produção de alimentos deu um grande salto aí, né, na velocidade em que tudo é produzido e na maneira como tudo é distribuído. Então, emprego de tecnologia, né? Toda produção de mercadoria ou um serviço, né, a produção de algum tipo de serviço, sempre dependeu do uso de tecnologia. Mesmo tecnologias mais arcaicas, né, lá do passado, como as de hoje, né, que são mais avançadas. Então, todo serviço sempre demandou um uso de algum tipo de tecnologia e com o passar do tempo essa tecnologia ela foi evoluindo. Trouxe aqui, por exemplo, trouxe aqui como exemplo a datilografia, né, que era como se redigia documentos em empresas, cartas, né, e a maneira como a gente faz isso hoje, por meio de computadores. Antes de tudo isso, então, né, as cartas, documentos eram redigidos à mão, né, usando tinta, depois canetas. Então, num passado nem tão distante, né, mais recente, a gente tinha, por exemplo, a produção de um documento, como uma carta, cédula de identidade, ação judicial, algum tipo de documento. Ele era datilografado, né, usando a tecnologia da máquina de escrever. Então, por exemplo, eu não peguei essa época, né, quando eu, já jovem, né, quanto estudante, as máquinas de escrever já estavam começando a serem substituídas lá na década de 90 pelos computadores. Então eu não cheguei a utilizar tanto a máquina de escrever, eu não cheguei a ter muito contato, tive mais contato com o computador mesmo. E no caso da máquina de escrever é usada para produção de documento, né? Mas às vezes para fazer uma cópia desse documento, talvez vocês já observaram isso em bancos, não sei, porque hoje em dia é mais difícil. Se usava, por exemplo, o papel carbono, né? Botava ali aquele documento em cima e aí as pessoas escreviam no papel e o papel carbono embaixo, e esse papel carbono ele passava o que estava sendo escrito ali para um outro papel. Então era uma maneira ali de fazer uma cópia, né? Ou usavam uma fotocopiadora, que era até mais rápida. Hoje a gente já tem, né, a impressora, que tira xerox. Então o serviço ficou mais rápido. Ela digitaliza também, né? Você pega uma imagem física, quer passar para o computador, ela vai digitalizar. Eu, por exemplo, uso, apesar que esse recurso eu uso a partir do celular, porque hoje todas essas tecnologias o celular ele meio que já faz, né? Eu tiro muita foto do livro de vocês para aproveitar a imagem, os gráficos que tem no livro e digitalizo para usar aqui na plataforma, né? Para a gente ter esse aproveitamento melhor, porque afinal de contas vocês têm um livro, ele tá aí, né? Facilmente vocês podem utilizar, é uma ferramenta útil. Bom, e
para enviar ao destinatário, né, se utilizava o correio, né? Então, tinha muito nessa época um emprego que era chamado de office boy, né? Que se a gente for traduzir, fica aí garoto do escritório, que muitas vezes, lá na década de 90, ele tinha a função de levar cartas, memorando, documentos de uma repartição para outra, né? Ele estava ali num terceiro andar de uma empresa e tinha que levar um documento lá para o 10º andar. Aí essa pessoa ia lá, pegava os documentos e levava. Tirava cópia, né, fotocopiadora, se necessário. Se tivesse que levar para um escritório que estava em outro prédio, né, tinha que atravessar uma rua, sei lá, ele fazia isso. Hoje não, né? Hoje a gente tem o e-mail, que tá quase também já perdendo espaço, né? Antigamente os e-mails eram mais utilizados, mas no meio profissional para trabalho, o e-mail ainda é uma ótima ferramenta. Apesar que pelas redes sociais já dá para transferir documento para o WhatsApp, né? Você pode mandar para um grupo de trabalho ali um documento que aí todo mundo vai ter acesso. Então, isso é o avanço, né, da tecnologia e o emprego da tecnologia. Então, todo esse avanço da datilografia para o computador, a gente passou a produzir bem mais com menos tempo, né? A gente aumenta a quantidade do que produz e ainda diminui o tempo que para produzir todos esses documentos, todos esses produtos e essas informações. Bom, o emprego da tecnologia ela está relacionada à quantidade produzida e à produtividade obtida. Quanto mais avançada essa tecnologia, maior vai ser a produtividade e maior vai ser a quantidade de produtos produzidos, e isso em uma variedade grande de atividades, né? Seja na indústria, na agropecuária, na pesca comercial, na extração mineral, em prestação de serviço. Quanto mais avançada a tecnologia utilizada, melhores e mais rápido vão ser os rendimentos. E tudo isso começou lá na década de 70, né, quando a produção industrial sofreu profundas alterações. Aconteceu lá na década de 70 a Revolução Técnico-Científica Informacional, que proporcionou aí o surgimento de novas tecnologias. Nessa revolução técnico-científica informacional foi quando a gente teve o desenvolvimento da informática, da robótica, das telecomunicações e de outras áreas do conhecimento. Então a informática ela ajudou muito nesse processo de agilizar e disseminar a informação, daí o nome informática, né? Então a informação passou a correr mais rápida e a chegar nas pessoas mais rapidamente. E se a informação chega mais rápido, o conhecimento ele cresce mais rápido e com o conhecimento mais rápido se produz tecnologia mais rápido. Por isso que hoje as tecnologias mudam muito rápido. Porque quanto maior o poder de chegar à informação, maior o poder de acesso ao conhecimento, mais rápido vai melhorar a tecnologia. Vamos a exemplos. Eu, enquanto aluno, quando eu era aluno, quando o professor passava trabalho, eu tinha que ir até a biblioteca da escola e pesquisar em vários livros até achar a pesquisa que ele pediu para eu fazer no trabalho. E aí, quando achava, né, depois de horas procurando em livros, achava, eu ia lá fazer escrevendo, né? Então, tudo isso demandava tempo. Hoje vocês, obviamente, muitos professores pedem para vocês ainda fazer o trabalho manuscrito, porque a gente sabe que muitos alunos nem chegam a ler um conteúdo, né, Ctrl+C, Ctrl+V, mas hoje vocês têm a grande facilidade de ter o Google, por exemplo. Então, você só tem que saber a maneira de pesquisar e a informação chega até vocês, né? Então, isso torna muito mais rápido a produção de um trabalho escolar. Da mesma forma, é quando os cientistas, os engenheiros vão pesquisar novas tecnologias, né? Eles têm acesso muito mais rápido hoje à informação e para melhorar um produto, uma tecnologia já existente, é muito mais rápido. Daí a facilidade do surgimento de novas tecnologias, como computadores. Hoje surgiu novas tecnologias depois dessa revolução técnico-científica informacional. Além dos computadores, tivemos smartphones,
tablets, GPS, falando aí dos videogames, né? Que tenho certeza que a grande maioria aí deve gostar. Na década de 90, os videogames que faziam sucesso eram o Super Nintendo, o PlayStation. Esses videogames ficaram por anos, né, sendo os melhores e os mais poderosos consoles. E a partir do momento que surgiu o PlayStation 2, o 3, né, não durou muito, logo já surgiu o 3, depois o 4, hoje a gente já tem o 5. Então, assim, o PlayStation 1 durou mais tempo porque na época dele a informação não era tão rápida, né? Então a tecnologia não evoluía tão rápido. E depois que a gente tem cada vez mais, uma agilidade no acesso à informação, essa tecnologia vai evoluir cada vez mais. Então, hoje temos o PlayStation 5, eu não duvido que daqui a 3 anos já venha sair um novo. Provavelmente o 6, né? Usando como exemplo os videogames, mas os celulares, né? Que hoje basicamente são mini computadores de bolso. Porque o celular basicamente faz tudo que um computador faz. As televisões também, né? Hoje a televisão já acessa o YouTube, já tem navegadores de internet na televisão. Então isso é a evolução que essa tecnologia vem avançando. Aqui a gente tem uma tabela de países com maiores investimentos em pesquisas e desenvolvimento. Então, isso daqui é quanto que esses países gastam em bilhões de dólares apenas em pesquisa. Ou seja, ele está pagando isso daqui, pagando salário para cientistas, pagando equipamento, para esses cientistas fazerem pesquisas, né, para descobrir novas tecnologias ou inventarem novas tecnologias. Então, esses gastos, obviamente, são altos, que quanto mais você investir, melhor vai ser os resultados, né? Esses são gastos com salário, né, desses cientistas, com equipamento que eles utilizam, com viagem que às vezes eles precisam fazer. E a gente percebe que os Estados Unidos é o que mais investe em tecnologia. E não à toa a gente vê que as principais tecnologias de ponta vêm dos Estados Unidos, né? E do Japão, que está em terceiro, foi ultrapassado pela China. E a gente começa a perceber o surgimento de produtos tecnológicos chineses. Hoje a gente tem uma empresa de automóveis que é da China, como a Jack Motors, que cada vez mais está se popularizando no Brasil. Antes a gente via mais carros de fabricantes dos Estados Unidos, de vários países europeus, do Japão. Hoje a gente já vê carros que são de empresas chinesas. Várias empresas dos Estados Unidos, quando a gente mexe com tecnologia, né? A Apple, a Microsoft, do Japão também a gente tem aí os celulares da Samsung que são bem populares. Enfim, tem muito aparelhos tecnológicos de empresas estadunidenses, japonesas, chinesas e coreanas, né? Eu falei Samsung, mas Samsung é da Coreia, tá, pessoal? Mas a gente tem muita empresa japonesa também, né, que trabalha no âmbito tecnológico. E o Japão é um dos países que estão mais avançados na área da robótica. Então, a Sony é um exemplo melhor para o Japão, né? A Samsung é coreana, que eu confundi. Mas então, todos esses países têm forte investimento em tecnologia, por isso a gente vê as empresas desses países dominando esse mercado e a população desses países são beneficiadas porque eles compram esses produtos mais baratos porque as empresas são de lá, né? Então, o Brasil, por exemplo, a compra de tecnologia aqui é mais cara porque o Brasil essas empresas são estrangeiras, né? Então elas cobram a mais até porque elas precisam devolver o lucro para o seu país de origem, para a sua sede, para a sua matriz. Então, se o Brasil investisse mais em tecnologia, provavelmente a gente, tendo empresas brasileiras nesse ramo, a gente ia ter produtos bem mais baratos. E com relação ao BRICS, que é o foco do nosso estudo, né, no início do bimestre, a gente tem a China do BRICS, que é a segunda colocada aqui nesses países com maior número de investimento, mas ainda assim, mesmo a China sendo a segunda colocada, ela está distante dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos
investe 465 bilhões de dólares em pesquisa, né, em investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, e a China investe 177. É uma diferença aí de quase 300 bilhões de dólares, né, 288 bilhões, para ser mais específico. Então, mesmo a China sendo segunda, ela está muito atrás dos Estados Unidos. A Índia, dentro dos países do BRICS, é a oitava colocada, com um investimento de 42 bilhões. A Rússia, a nona, com 38, e o Brasil em décimo, com 31. A África do Sul nem chega a aparecer aqui nesse top 10. Então, é importante esses países investirem nessa tecnologia, porque cada vez mais a tecnologia está fazendo parte de nossa vida e para nós brasileiros ainda é muito caro, né, ter um computador, uma TV, um videogame de última geração, um celular de última geração, por conta que o Brasil não tem um investimento tão alto nessa área. E aí, mais uma vez, eu volto a focar na questão da educação. Muitas vezes o Brasil também não tem tanto investimento nessa área porque nos falta engenheiros, né, tecnólogos que possam trabalhar e servir como mão de obra, porque infelizmente poucos brasileiros conseguem fazer, né, a faculdade de engenharia, e muitos que começam a fazer não concluem. Engenharia, faculdades de tecnologia, sistemas de informação. Então falta melhorar também a educação básica, porque é a partir dela que a gente vai conseguir pessoas qualificadas para melhorar esse ramo dentro do nosso país. E para a gente fechar aqui, a gente vai falar da distribuição de produtos e as corporações transnacionais. Corporações empresas, né, transnacionais, porque são aquelas empresas que agem em mais de um país, né? Elas têm sede num país, mas elas estão espalhadas pelo globo, né? Elas transcendem a nacionalidade, elas não estão só no seu país de origem, mas elas vão além. Então, a distribuição de produtos e serviços para os consumidores, né, para nós que compramos, ela já acontece onde quer que a gente se encontre, né? Isso graças ao desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios informacionais. Por quê? Por conta da evolução dos meios de transporte, cada vez mais pode-se transportar uma maior quantidade de mercadorias em uma velocidade maior e levar a diferentes lugares, inclusive lugares onde o acesso é mais difícil, seja por meio de navios, cargueiros, aviões, trem, caminhões. Hoje, né, é mais fácil. Claro que existem exceções, né? Há locais no mundo que ainda são inacessíveis, né? E a gente pode adquirir esses produtos usando meios informacionais, ou seja, a internet, o computador, para conhecer esses produtos, né, saber que eles existem e comprá-los mesmo que eles estejam em outros países, né? A gente compra pela internet e esses produtos chegarão até as nossas casas. Então, tudo isso tornou mais ágil graças ao desenvolvimento desses meios de transporte e dos meios informacionais, que permite aí a conexão entre lugares, conexão entre pessoas, entre empresas, de modo praticamente instantâneo. Porém, a competição na produção e na distribuição mundial de produtos agrícolas e também produtos industriais, né, pelo mundo, ela é muito desigual, porque são poucas empresas que estão aí dentro desse ramo e normalmente uma nova empresa que surge não consegue competir. Então, das corporações, das empresas internacionais, por exemplo, do agronegócio, né, da agropecuária, 7 delas dominam a produção mundial de sementes e pesticidas. Apenas 7 praticamente distribuem seus produtos. Elas produzem e distribuem seus produtos em todo o globo. Apenas 7 empresas. 4 empresas dominam a importação e a exportação de matérias-primas agrícolas, em geral, como soja, né, como milho, trigo, e 10 tipos diferentes de empresa controlam a indústria de alimentos. Isso no mundo todo. Então, é muito desigual, né? Já tem empresas que já estão bem inseridas nesse ramo e que não abrem espaço para novas empresas, novos empresários entrarem nesse ramo.
E a influência das corporações internacionais no uso da terra, né? Elas influenciam como a terra, independente do país, vai ser utilizada. Então essas empresas elas vão influenciar o processo de organização e reorganização do espaço geográfico rural. Elas comandam o que vai ser plantado, né? Como vai ser realizado o uso da terra, nos países que é do interesse delas, né? E que é da conveniência delas. Então, muito que a gente tem aí de concentração de terra, né? Grandes pedaços de terra normalmente é usado por uma corporação e elas decidem o que elas vão plantar e como elas vão produzir. Então há um domínio, quase um monopólio aí dessas empresas. Aqui também a gente tem esse esqueminha que mostra como o produto sai, né, surge até chegar em nossas casas, né? Primeiramente a gente tem a ideia do produto, e aí ele vai ser produzido numa fábrica, e aí ele vai ser transportado, seja de caminhão, seja de avião, às vezes no lugar do avião pode ser de navio, até um fornecedor, né, uma loja, até chegar na mão do cliente. Isso aí é um esquema de como chega essa mercadoria, como ocorre a distribuição dela. Então, galera, para a gente finalizar aqui uma atividade, e a pergunta é: o Brasil deveria investir mais em pesquisa e desenvolvimento? Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, tá? Não cheguei a colocar aqui, mas é pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Se sim, por quê? Se não, por que você também acha que ele não deveria investir? Beleza? Esse porquê é basicamente você justificando sua resposta, galera. Pessoal, lembrem-se que se só botar sim e não, a resposta vai ser considerada incorreta, não vai valer presença e nem vai valer nota. Tem muita gente que ainda não justifica, só coloca sim e não. Bom, quem está fazendo isso basicamente é como se não estivesse fazendo. Beleza, pessoal? Então justifique sua resposta. Então coloquem aí a opinião de vocês. Se o Brasil deveria investir mais, tá? Mais. Não é que ou ele deve investir ou ele não deve investir. É se ele deve investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Lembrando que o Brasil ali na tabela é o 10º, né? Que mais investe ali em pesquisas e desenvolvimento. Então a questão é, ele deve investir mais para subir mais nesse ranking, produzir mais? Sim ou não? Bom, na aula eu dei alguns motivos que pode ajudar aí na resposta de vocês. Então é isso, bom estudos para todos e até a próxima.